eu fui para São Paulo, né, para voltar com um mês com meu irmão, Osés, né? E esse mês, meu filho, ele não voltou e eu fiquei. E lá eu fui trabalhar no hotel, e lá no hotel conheci o tio. A nossa conversão, ela foi algo meteórico. Nós não tínhamos nenhuma expectativa de evangelho, pelo menos eu pessoalmente. Eu era uma pessoa muito louca, muito maluca, com muitos pensamentos não muito bons na cabeça. Tinha só 21 anos quando eu me casei, 22 quando eu criei no evangelho. E vinha de uma vida de rock, de muita coisa louca, né? E no meio de tudo isso eu me caso, abaixo um pouco a poeira, e logo em seguida, 9 meses, exatamente 9 meses, eu recebo o evangelho. Foi no dia 28 de fevereiro de 1980. 28 de fevereiro, 44. Juntamente com a tia Sônia. Foi eu, a tia Sônia e o Paulinho. No mesmo dia nós nos convertemos, aceitamos o Senhor pela manhã e à noite nós fomos batizados. Eu e ele. Noite fria. Noite fria. Na cachoeira. E o evangelho na nossa vida, ele foi assim, ele chegou com muita força e com homens e mulheres de muita fé. Então, isso para nós nos alavancou, nos deu uma motivação muito grande para trabalhar no evangelho. Ao mesmo tempo que fomos gerados, já passamos a gerar. Todos os meus colegas da minha adolescência, eu fui de casa em casa e evangelizei eles também. E hoje, quase todos os familiares também estão no evangelho, estão congregando na igreja. Evangelizei os colegas de trabalho, primeiro ano de fé ali, eu já evangelizei os colegas de trabalho, muitos se converteram, inclusive um encarregado meu, no meu trabalho no Porto de Santos, né, irmão Laerte, ele é fruto do segundo ano de fé da nossa conversão. Aí eu comecei a evangelizá-lo nas horas de folga do próprio trabalho, quando estava chovendo, que o navio não abria, ficava parado aguardando parar a chuva para abrir os porões. E o Laerte tinha a pessoa que cuidava espiritualmente dele, morava no mesmo quintal. E aquela pessoa contava todo o roteiro dele, da saída da casa dele até chegar no trabalho, o que fazer no trabalho e quando voltava. Aí me faz lembrar o Salmo 34, porque todas as vezes que ele estava comigo, sempre passava um período inteirinho, estava chovendo das 19 às 0 hora, o navio não abria. A gente estava falando do amor de Deus, do Evangelho. Todo o tempo que nós estávamos juntos, ele não era visto, eles não o achavam. Então, Salmo 34 diz que o anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem, dos que temem o Senhor, e os livra do mal. Então, assim, por o anjo acampar, eles não conseguiam nos ver. Nesses momentos que a gente estava falando do Evangelho da Palavra. Através dessas experiências espirituais, ele se rende ao Senhor e depois nós vamos e pregamos o Evangelho para a família dele. Também toda a família, esposa, filhos, também creram. A sogra dele creu. Eu estou trazendo essa realidade do trabalho de evangelismo local, regional, e que isso nos foi um impulso para missões avançando por outros estados, né? Depois o irmão Dourado, Paulo Dourado, do Guarujá, que era meu companheiro de trabalho, também creu. Fomos para a cidade, Presidente Prudente, 10 horas de viagem. Fomos a convite dele para pregar o evangelho para a família. A noiva do irmão Paulo Dourado creu também. A mãe dela creu, algumas irmãs dela creram, irmão também. E toda a família também creu no Senhor. Se converteu também. Então nós fomos tendo viagens de amigos que criam, que a gente evangelizava, e depois ia visitar os parentes em outras cidades, em outra região. E assim fizemos trabalho no Paraná, no Rio de Janeiro, no sul de Minas, Poços de Caldas, Campos Gerais, Alfenas, passamos por Pouso Alegre, Campos do Jordão. E isso foi nos dando muita motivação para continuar a missão de viagens, né? Principalmente as viagens para o Nordeste, que deu muito fruto. E no meio de todo esse processo, de forma intercalada, viemos conhecer, na verdade, os familiares da minha esposa, os familiares da Osmarina. E essa família agora, alguns da família se rendem ao Senhor. A mãe e algumas irmãs. E alguns irmãos também, né, que acabaram crendo no Senhor, ouviram a palavra. Alguns não confessaram de imediato, mas creram na palavra e recebeu de bom grado a palavra, né? E depois, no curso dos anos, o Senhor foi confirmando esse projeto de salvação em toda a família. E ali esse foi o que nos impulsionou, né?
foi essa propulsão, esse trabalho na região, que foi agregando muitas famílias. Nossa missão é prioridade, entendeu? Nós já colocamos isso na nossa vida. Nós dependemos do Senhor para tudo. Nós já saímos daqui da viagem, já programando a viagem do ano seguinte ou do ano posterior, de 1 ou 2 anos depois. Aí a gente coloca e vai orando. Senhor, tal tempo, né? Por exemplo, esse ano foi março. Ano passado foi março, né? 3 de março. Esse ano foi julho. Beleza. Aí era para a gente sair Volta em março. em março. Esse ano em março. Mas não foi possível. Aí a gente vai orando, o Senhor vai confirmando. Aí a gente vai vendo, né? As portas se abrindo, né? Aí a gente se organiza, vai se organizando já 1 ano antes. Porque nossas viagens são prioridade. Então nós falamos, Senhor, é para a gente ir, Senhor, queremos que tu confirme. Aí o Senhor vai abrir as portas. Podemos dizer que teve essa primeira, a segunda só o casal de missionário, a terceira nós com o missionário e nossos 2 filhos. Aí já veio uma terceira viagem, nós com os 3 filhos. Eu, ela e mais André, Moisés e a Miriam. Que a Miriam em 84 já tinha nascido. Juntamente com o missionário. Porque toda vez que nós vínhamos, vinha sempre um missionário conosco. Então nós tivemos 5 missionários, mais eu 6, para esse projeto Nordeste. Falando do Nordeste, a partir do Sudeste, que é o Rio, irmão Juvenal no Rio, irmão Renato no Rio. Eles 2 vinham para cá, chegavam até aqui o sertão do Ceará. Então, Juvenal, Renato, primeiramente o Jair. Depois Juvenal e Renato. Zé João, Dino e eu. Nós 6 fazíamos esse trajeto, saindo do Paraná, ou saindo de São Paulo, passando pelo Rio, passando pelo Espírito Santo e subindo pela região da Bahia, pela linha da BR-101, que ali tinha irmãos em Eunápolis, Gandu, Sapeaçu, em Aracaju, irmãos em Queimadas, na Paraíba, e aí irmãos no Ceará. Então esses 6 irmãos faziam esse trajeto, né? Glória a Deus por tudo. Os 5 partiram, né? Já estão no repouso com o Senhor, né? Nos braços do Pai. E hoje só restou eu e minha esposa que estamos executando essa missão. Então a viagem ela tem uma programação. Na nossa fase mais jovem, todo esse processo até 88 foi de ônibus. Saímos do Guarujá com as nossas crianças até o Tietê, do terminal rodoviário do Tietê pegávamos o ônibus até Fortaleza. Aqui de Fortaleza passava-se normalmente uma semana e ia passar em média 15 dias, 13, 15 dias, Crateús e Sertões, servindo os irmãos. Então isso durou até 88. Foi a última viagem de ônibus nossa. E em 94 eu vim de avião. Foi a primeira viagem de avião, porque eu estava de férias, né? E vim passar 15 dias nos Sertões, servir os irmãos aqui também. E em 94 estava o irmão Juvenal e o irmão Zé João. Tinha mais 2 pastores comigo. Eles vieram de ônibus do Rio de Janeiro e do Espírito Santo e nos encontramos lá em Crateús. Essa era a dinâmica da viagem até 88, 94 de avião. Porque era nas férias dele. Todas essas viagens de missões eram nas minhas férias. Então eu tinha 22 a 24 dias, porque era 3 dias de vinda, 3 dias de volta. Então você já tira 6 dias das férias, só tem 24. Então em média eu ficava 20 dias aqui na região. Chegava 2 dias antes em casa para poder preparar para voltar para o trabalho. Aí em 97 viemos de carro, aí sim, em 97, final de 97, eu já estava aposentado e tive tempo integral. Aí passamos 4 meses servindo os irmãos na região do Nordeste. Aí eu vim de carro passando pelo Rio, Macaé, Espírito Santo, Bahia, e isso já servindo os irmãos nas regiões que estamos passando. Servimos os irmãos em Teixeira de Freitas, Eunápolis, Gandu, Sapeaçu, e aí sim, dali nós chegamos até Fortaleza e Fortaleza Sertões aqui, Crateús e regiões.
Aí passamos a viajar de carro mesmo, eu, a Osmarina e os missionários. Em 2003, nós viemos passando pelo Rio, Macaé, fazendo todo esse trajeto. Só que agora, nesse projeto, o trabalho cresceu muito, ampliou muito, portas se abriram, né, para missões. Então há uma carência muito grande. Eu passei numa cidade do Espírito Santo, que o pastor da primeira igreja batista daquela cidade, e o ano passado o pastor já tinha me dado a oportunidade de ministrar para eles no domingo, que é o dia principal deles, né? Normalmente é o pastor líder que ministra na assembleia. Esse ano o pastor novamente, no dia anterior, no sábado, já me pediu para levar a mensagem da palavra no domingo à noite, também no culto principal deles, né? Então isso para nós assim é de grande honra, né? Ver o quanto o Senhor tá avançando e quanto os pastores sentem essa necessidade do companheirismo, daqueles que sentam à mesa com eles e pode conversar mais amplamente. Tivemos uma experiência também em 2011, quando viemos de carro, passando pela Paraíba, uma mulher da vida se rendeu ao Senhor, ainda jovem, tinha um menino de 10 anos e uma criancinha, talvez mais ou menos 3 meses de idade, e a sua mãe era muito católica, fervorosa, e para a glória de Deus, toda aquela família se rendeu ao Senhor. E foi uma experiência única, assim, muito graciosa e gratificante, porque aquele menino de 10 anos, ele saía comigo para visitar os parentes naquela cidade, e aquele menino falou assim: Pastor Paulino, quando eu crescer, eu quero ser igual ao Senhor, pregador do Evangelho. E encontrei esse menino agora, ano passado, 20 anos depois. Ele exatamente ia fazer 30 anos no ano passado. E esse menino realmente é um pregador do Evangelho, vive uma vida normal na igreja, casado, tem 2 crianças, servindo o Senhor, servindo o Evangelho, com muita determinação e firmeza. Isso para mim foi uma das maiores experiências de todas as missões. Um grande milagre, porque uma criança de 10 anos já desejando servir o Senhor, e o Senhor confirmou aquele desejo do coração dele. Nós temos percebido no círculo de relacionamento e de convivência na igreja, com os obreiros, com os pastores, os missionários, para nós foi um grande privilégio, de forma muito pessoal. A família do irmão Jair, que foi o nosso pai na fé, ele tinha, parece que 8 ou 9 filhos. Todos hoje estão no Evangelho. Pai de filhos que já estão casados, né? Eu acho que já tem até netos, seus filhos. E nós também não foi diferente, para a glória de Deus. Uma coisa que eu sempre tenho trazido, sabe, amados? E eu sempre compartilho isso, que toda vez que nós investimos no reino, o Senhor investe na nossa família. E entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele, e ele tudo fará, né? Salmo 37. Então, essa passagem de Salmo e tantas outras, ela vai trazendo essa realidade, né? Tem uma palavra que diz assim, que o Senhor satisfaz o desejo do coração do justo. Feliz o homem que põe no Senhor a sua confiança. Então, na verdade, quando nós confiamos, quando nós entregamos de todo o nosso coração ao Senhor, é realidade que o Senhor trabalha para todos nós, principalmente para a nossa família. Eu louvo a Deus porque Ele nos agraciou. Eu nem vejo que nós somos merecedores, eu nem vejo que fizemos mais do que os outros pais. Eu até tenho certeza que tem pais que são muito mais, possivelmente muito mais aplicados e mais dedicados aos filhos, possivelmente, do que nós. Porque o nosso tempo foi tão envolvido com o Evangelho que muitas vezes, por certo, deixamos em algum momento alguma carência. Mas o Senhor nos protegeu, o Senhor nos cobriu e aprove a Ele, né? Ter dado graça dos nossos filhos crescerem ouvindo e guardando a palavra. Então, nossos filhos cresceram e não se inclinaram para o mundo, mas permaneceram fiéis, caminhando, ainda na adolescência, né? Todos 3 trabalham, cooperam nas igrejas onde moram, onde residem. O André mora em Curitiba, São José dos Pinhais, ele coopera com o trabalho de jovens, ele pastoreia o trabalho de jovens, segundo o que diz os irmãos na região ali. É muito estimado pelos irmãos, daquelas cidades vizinhas ali. A esposa do André é uma com ele cooperando também no trabalho. O Moisés é um evangelista, coopera conosco na cidade de Guarujá no louvor.
no trabalho de jovem. Tamires também coopera juntamente com Moisés, apoia o Moisés no projeto, nos projetos da igreja, né? E o Taiguara, meu genro, trabalha junto com a Miriam, também cooperando conosco na igreja no Guarujá. Todos os 6 têm se apoiado e sido participantes no viver da igreja, na obra do Evangelho. Então isso para nós é algo que o Senhor fez. Não vejo nem que foi como mérito nosso. Foi algo que Deus nos agraciou. Penso que também uma recompensa de forma extraordinária. Hebreus 11, versículo 6, diz que é necessário que aqueles que se aproximam de Deus creem que Ele existe e que é recompensador dos que o buscam. Então eu vejo que nessa busca, nessa entrega, nesse viver de missões e do Evangelho, por misericórdia e graça, o Senhor nos retribuiu, nos dando esse privilégio de ter esse descanso. Porque quando os filhos estão bem e eles estão na igreja trabalhando e servindo, então a gente pode dizer que temos uma vida tranquila. Missão é uma experiência única. O desejo nosso é que muitas pessoas, muitos irmãos, conseguissem pelo menos fazer como nós fizemos, né? Antes de me aposentar, todas as férias, nós investimos no Evangelho, em missões, em viagens. E são experiências extraordinárias, porque você vê famílias sendo restauradas, casamentos sendo restaurados, crianças sendo alcançadas por Evangelho. Só para você ter ideia de uma experiência, de algumas experiências de criança, uma criança de possivelmente deveria ter 7 anos, mais ou menos, e eu estava numa cidade, numa casa, e oramos. Nós sempre pedimos se podemos orar na hora da refeição, né? Pedimos permissão para o dono da casa, e aquela família era de linha espírita, parentes nossos, e eu orei pela refeição. E uma criança de aproximadamente uns 7 anos, ela gravou aquela oração. E essa criança cresceu, se tornou adolescente. E ela foi a primeira lâmpada a acender naquela família, se dedicando, se convertendo para o Evangelho. E essa criança um dia nos encontrou, quando nós fomos ali nos familiares, e ela deu testemunho que ela nunca esqueceu aquela oração. Então assim, um ato tão simples, mas que as crianças vão absorvendo. Então, essa viagem mesmo agora, nós chegamos numa pousada em Penedo. Assim que eu chego na recepção, aquela moça me recebeu com um sorriso, uma jovem de aproximadamente, penso que tem uns 38 anos, mais ou menos. E aquela jovem, eu falei, eu penso que em 2, 3 centenas de pousada e hotel nessa cidade, eu vim parar nesse hotel, eu penso que Deus tem algo a realizar nesse lugar. Ela falou, também creio. E para resumir, no segundo dia eu evangelizei aquela jovem, também falei do evangelho para outras pessoas ali daquela pousada. Na madrugada, Deus permitiu que ela dobrou, é coisa inédita isso aí, pessoa dobrar uma tarde para a noite para a madrugada. E ela ficou até as 6 horas da manhã. E quando foi 5, 5 e meia, eu já estava lá na recepção, finalizando o que eu tinha começado a noite anterior de evangelismo, citando os textos do Evangelho, dei um Novo Testamento para ela, e aquela moça confessou Jesus com muita alegria, recebeu o Senhor e permanece firme, graças a Deus, né? São experiências que marcam demais, porque teve um caminhoneiro carreteiro também no meio do caminho, entre a Bahia e Aracaju, ele estava sentado naquela região que chama de baia, né, das bombas, né, de gasolina, combustível, que é mais alto, né? Tem um relevo, ele estava sentado ali naquele meio fio. Eu sentei do lado dele e comecei a perguntar sobre caminhoneiro, viagem. E eu ministrei o Senhor também na vida daquele senhor de 67 anos. E ele com lágrimas confessou o Senhor Jesus. E eu tenho feito contato tanto com essa jovem da pousada como com esse moço lá de Anápolis, Goiás. Estava aqui já em cima aqui. Então assim, são experiências que você vê que não tem preço, né? Vale a pena você ver o agir de Deus na vida dessas pessoas que precisam de uma palavra amiga, uma palavra de consolo, uma palavra de refrigério, de conforto, de edificação. Então é isso que nós temos visto como um resultado muito grande, né? A obra do Evangelho na vida das pessoas, vidas sendo restauradas, essa é a verdade. A mensagem que eu passo de missões é que é uma experiência de vida, talvez no mais alto grau, eu posso ver,
porque o próprio Senhor Jesus disse, né, em Mateus, quando ele olha e vê aquela multidão, e ele se compadece da multidão, ele diz assim, que ele via como que ovelhas sem pastor. E aí ele olha para os discípulos e diz para eles, rogai ao Senhor da seara, para que envie obreiros, porque a seara é muito grande, mas muito poucos são os ceifeiros. Então, éramos em 6, os sertões do Nordeste, principalmente do Ceará, e hoje só está eu, e eu já tentei, estou tentando, vou continuar tentando recrutar pelo menos uns 2 ou 3 para voltar a ter meia dúzia de volta, né? Para a gente poder fazer esse rodízio, porque para nós realmente é muito puxado. Todo ano, né? São 3, 4 meses que você se desgasta e nem recuperou o descanso do ano seguinte, porque você tem que servir na cidade onde mora, né? Mas o que eu trago, assim, o resumo, né, de missões é a carência de obreiro. A igreja carece de preparar. Eu vejo que os ministérios locais precisam preparar jovens e adultos e já preparar crianças também, né? Já começar a trabalhar com a criança, com o jovem, com o adulto, para que, se nós conseguíssemos de cada cidade um missionário, um jovem, um adulto que se desenvolva, que se projete para missões, já vai ser, eu acho que se um por cidade, a gente avançaria muito. Uma coisa de louco, né? Porque a gente andar de São Paulo é muito, eu acho muito assim, lindo, e ao mesmo tempo, eu e ele, na idade que nós estamos, né? Estou me preparando para essa idade aqui, né? Mas a gente vai dizer a idade dela porque ela não aparenta ter a idade que tem, né? E a gente andar por esses lugares afora, olha... Estradas desertas. Estrada deserta. Quando eu chego em casa, eu falo, Senhor, até aqui Tu tem nos ajudado. Obrigado, Senhor. É verdade. E é só o Senhor, viu? É só o Senhor para nos agraciar. Olha, quando eu chego, cada localidade que eu chego, eu falo, Senhor, Tu és o nosso Deus. Verdadeiramente, Tu nos guarda, Tu cuida de nós. Amém. E é muito maravilhoso, né? E eu fico radiante, porque vendo os feitos do Senhor. Aleluia. É só Ele mesmo para fazer tudo isso. Porque eu mesmo, de mim mesmo, eu não tenho condição. Amém. Só o Senhor mesmo. Verdadeiramente. É uma jornada de fé mesmo. Eu só tenho a agradecer, né? Agradecer aos que nos acolhem, Amém. né? Aonde nós chegamos, os irmãos que têm nos Os acolhido. irmãos hospitaleiros. Aqui a nossa família, né? Que é acolhedora, graças a Deus. Amém. Louvado seja o Senhor, lá pelo sertão também, que o Senhor venha agraciar cada irmão por onde nós temos passado, agraciá-lo com toda sorte de bênção Amém. nas regiões celestiais, em Cristo Jesus.